por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Sextou no Investidor em Foco deste dia 4 de setembro. Dia de café com canelas por aqui e de falar de novidade em ETFs também. Não sai daí, Kleber, não sai daí você também. Não, Rei, eu queria que o mercado tivesse tão alegre quanto você nesse seu bom dia aqui no podcast, obrigada. Viu? Quem sabe essa energia não emana para os mercados, né, que a gente vai precisar. Deixa então eu dar a dica para os mercados. Levante de manhã cedo, olhe este dia bonito, dê uma corrida de 4 quilômetros, tome um banho e comece a trabalhar. Os Essa 4 é a minha dica para os tá mercados. Difícil agora ultimamente, mas tudo bem, eu vou tentar. Tá, né? Agora, Kleber, tem aqui uma lástima, porque quem não acordou, quer dizer, não foi dormir animado ontem como eu acordei, foi o Nasdaq, que teve uma queda de 4,96%. O que aconteceu? Foi isso mesmo. A gente teve o mercado internacional um dia bastante diferente do que a gente teve nas últimas semanas, a gente pode falar, né? Desde a parte da manhã, as bolsas vinham refletindo ali um humor bem negativo, tá? Ficou evidente ali que os dados econômicos, né, que vieram mais modestos, né, sendo anunciados tanto na quarta quanto principalmente ontem pela parte da manhã, né, e a preocupação de um quadro delicado ainda com questão à recuperação da atividade por causa da pandemia, né. Além disso, se a gente for colocar um evento assim que teve durante o dia, foram alguns dirigentes do Fed, o Banco Central norte-americano, que se pronunciaram trazendo ali aquela visão mais de preocupação com a recuperação da atividade econômica, ainda um pouco até na contramão do que veio o livro bege do próprio Fed na quarta-feira, né? Inclusive, por exemplo, se a gente pegar o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, ele ressaltou a importância de mais medidas de estímulos fiscais. E a gente lembra que tem uma discussão muito grande no Congresso americano para aprovação de um novo pacote de estímulos, né? E isso vem realmente sendo deixado de lado nos últimos dias. Ontem, aparentemente, parece que todas essas informações que acabei de colocar agora, mais, obviamente, a possibilidade de uma realização de lucro pontual, porque a gente tem uma alta muito expressiva nas últimas semanas, derrubaram principalmente os papéis de tecnologia, né? Por isso que a Nasdaq teve esse tombo muito grande, mas ainda muito cedo, muito precoce para se falar em qualquer outra coisa diferente de uma realização pontual. Pode ser que seja o início de um processo de tendência de queda? Pode, mas aparentemente a gente ainda não tem condições de fazer uma avaliação como essa. Já teve gente no mercado falando de bolha, nova bolha. Calma. Né? Muito cedo, né? Muito cedo, muito cedo. Sem dúvida, só um importante lembrar, a Nasdaq está na sua máxima histórica, ela já está sendo comparada a momentos anteriores onde ela se esticou demais e teve grandes realizações. Isso pode acontecer sim, mas a gente tem que tomar o cuidado porque outras medidas podem sim sendo tomadas ao longo dos próximos dias no mercado e a tendência de alta continuar. Mas foi um tombo feio. Verdade. E saíram os dados de geração de emprego nos Estados Unidos. Foram criados 1.370.000 empregos no mês de agosto. Isso está dentro da expectativa ou se esperava uma criação de empregos num nível um pouco maior? Não, veio em linha com o esperado, bem próximo, tá? Era esperado ali 1.400, né? Então a gente tem ali pelo menos a indicação, né, de que você continua com apesar de uma velocidade ainda abaixo do que seria o ideal, ela está dentro da expectativa do que o mercado vem avaliando, e a gente por isso olha um mercado hoje um pouco mais calmo, apesar de ainda não ter sido aberto, né, os índices nos Estados Unidos, todos eles estão operando, quase todos eles estão operando em alta. Quem está operando em baixa por enquanto é o Nasdaq, com queda de 0,47, mas ele já teve bem pior hoje mesmo, tá? Já vem recuperando, então pode ser
que a gente tenha um dia um pouco mais calmo nos mercados lá fora e, consequentemente, aqui também. Beleza. E, Kleber, por aqui, só um fato curioso, antes da gente chamar o nosso quadro de hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cortou relações com o ministro da Economia, Paulo Guedes, considerando que estamos em plena crise, em plena pandemia. O que o mercado pensa disso, hein, Kleber? Então, Rê, difícil quem somos nós para falar o que o mercado pensa, né? Dá para dizer o que o mercado espera, né? O mercado espera que as reformas andem, né? Que as medidas econômicas que são super necessárias serem aprovadas, terem um encaminhamento para que a gente recupere tudo aquilo que a gente fala todos os dias aqui aconteça. E é óbvio que é muito ruim se você não tiver uma coalizão ali entre o presidente da Câmara, né, o ministro da Economia. Essa discussão ela já começou lá na reforma da Previdência no ano passado, né? Tiveram alguns embates difíceis ali. No começo aqui da questão da pandemia, das quarentenas, foi onde realmente apareceu, vamos dizer assim, essa divisão, né, e essa falta de diálogo, que agora, vamos dizer assim, veio a público de uma maneira mais forte, né? Só que o próprio presidente da Câmara ontem disse que isso não vai atrapalhar o andamento daquilo que tem que ser feito de trabalho tanto na Câmara quanto no Congresso como um todo, e que ele está aberto a comunicações. O ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, acabou não se manifestando ontem, não falou absolutamente nada. E assim, se a gente pode, de um lado, ficar na torcida, que isso não pode atrapalhar aquilo que é tão importante para o país, acho que é o primeiro ponto, né? Acho que é super importante que eles consigam se entender, se posicionar, e do lado, principalmente, da questão do que é o mais importante, que eles consigam trabalhar para que, independente de qualquer divisão, as necessárias reformas que já estão lá para ser entregues. Até ontem era um dia super positivo, porque foi o dia da entrega da reforma administrativa, né? Da proposta para que o Congresso faça a apreciação e depois Sim. consequente votação, que isso continue como o Maia apontou. Então, assim, se a gente prefere ficar com essa parte da discussão onde ele disse que isso não vai atrapalhar o que é tão importante para o país, né? Mas, sem dúvida, é uma mensagem que não é legal, né? E, assim, preocupa um pouco, porque a gente sabe que pode ter desdobramentos não muito positivos aí se eles não tiverem um entendimento de tudo aquilo que é necessário. Vamos ficar na torcida aqui, que é o que a gente pode fazer. Verdade. Então vamos tomar nosso cafezinho com canelas, porque o Pedro já está por aqui. Oi, Pedro, tudo bom? Olá, bom dia, Rê, bom dia, Kleber. Bom dia, Pedrão. Os mercados não estão tão animados, pelo menos teremos um final de semana de sol e um pouquinho mais quente do que os nossos últimos encontros, né? É verdade. Que delícia. Muito Pedro, bom. Pelo menos em São Paulo tá um tempo ótimo. Tá mesmo, Pedro. E deixa eu te falar, a gente falou bastante essa semana sobre eleições norte-americanas aqui no podcast. Até lembro, quem não ouviu o episódio com o Brett Rosen, ouça porque tá imperdível, a gente coloca aqui na descrição. O Martim também deu uma super aula sobre eleições americanas para a gente entender todo esse processo e conseguir olhar com um olhar crítico de quem investe, todo esse processo também. Então é bem bacana. E aí, tá tendo uma novidade sobre ETFs no Itaú. Quero te desafiar, Pedro, a fazer um investimento que englobe estas duas coisas, por favor. Ah, bacana. Eu vou num investimento que eu não sei se as pessoas conhecem a estrutura, chama ETFs, né? O que é uma ETF? É um fundo que é negociado em bolsa como se ele fosse uma ação. Mas ele não é uma ação, ele não é uma empresa. Ele é um fundo composto ou por um conjunto de ações, seguindo algum índice de ações. Pode ser o Ibovespa, pode ser o S&P, que é o índice da Bolsa Americana, ou pode ser, inclusive, índices de renda fixa, de títulos de inflação, de títulos pré-fixados e assim por diante. Então, são índices que são negociados em bolsa, empacotados dentro desse ETF. E por que eu escolho esse investimento, Rê, para sua provocação? Porque tem justamente um ETF negociado na bolsa local, então nossos investidores conseguem comprar de qualquer corretora aqui no Brasil. Chama
SPXI11 é o códigozinho dele para achar ele no home broker. Esse é um fundo que segue exatamente o índice S&P dos Estados Unidos. E o que é o índice S&P dos Estados Unidos, para quem tem menos familiaridade? É o índice composto pelas 500 maiores ações norte-americanas. E ele tem, o peso desse índice depende do valor de mercado das empresas ali negociadas, né, das ações disponíveis no mercado para negociação dessas empresas. Então, por exemplo, o S&P hoje, se você pegar Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, as gigantes da tecnologia, elas somadas já somam mais de 25% desse índice. Então é um índice que é super bacana, porque você, ao mesmo tempo que você tem uma concentração grande nas empresas de tech, que a gente vê um cenário super positivo para elas nesse novo normal que tanto se comenta. E, ao mesmo tempo, você tem uma diversificação, né? Você no top 10 aqui do índice começa a aparecer outras empresas como Procter & Gamble, Berkshire Hathaway, que é a empresa do nosso simpático Buffett. Então, você começa uma diversificação internacional super bacana. Então, esse ETF serve para diversificação internacional, ele tem a variação cambial, apesar de você estar investindo aqui pela Bolsa Local, pela Bovespa, e ele é baixíssimo custo para o nosso investidor, Rê, que é a sua segunda provocação. A taxa de administração desse fundo, sabe quanto que é? 0,21% ao ano. Muito mais baixo. Bom, primeiro é muito mais baixo do que os fundos passivos, que a gente está acostumado, né, a negociar. Ele é mais baixo do que o concorrente dele. Tem um outro ETF que também investe nesse mesmo índice, que é o IVVB11, só que o IVVB11 tem 0,24% de taxa de administração. E o que a gente está recomendando aqui, o SPXI11, tem outra vantagem muito legal para quem é cliente do Itaú. A gente zerou todo o custo de aquisição dos ETFs que são geridos pela Itaú Asset. Então, o nosso investidor ainda compra esse ETF na nossa corretora aqui, na Itaú Corretora, sem custo de aquisição. O único custo do produto é 0,21% ao ano de taxa de administração. É muito mais baixo do que encontra em fundo passivo. Ele tem outra vantagem, os ETFs não têm come-cotas, então o valor dele vai rendendo sem cobrança intermediárias de imposto, e também não tem taxa de performance. Então é um produto super... Imagina, você conseguir comprar o maior índice americano com as 500 maiores ações, com 25% concentrado nas Big Techs, por esse valor, por esse preço, e conseguir a diversificação internacional que você quer, é muito bacana, Rê. E Pedro, essa informação da zeragem da taxa de corretagem, ela é nova, né? É dessa semana. Ela vale para todos os ETFs da Itaú Asset, né? Exatamente. Novíssima, foi essa semana. A gente aqui está na sexta-feira sempre dando grandes spoilers, mas é fresquinha assim, essa informação, muito bacana. Muito legal. E até para lembrar, Pedrão, no dia 2 de julho, a gente recebeu aqui o Eduardo Torres Casana, é o episódio 63 aqui do podcast, que a gente fala exatamente sobre como funciona a estrutura do ETF, como é feita a gestão, e tem todos os detalhes lá para quem quiser entender. Então, episódio 63, a gente tem exatamente, e ele fala do SPXI11, que é esse que o Pedrão trouxe aqui para a gente, que realmente é uma alternativa muito legal para quem quiser fazer o investimento direto no principal índice lá de Nova York. E eleições americanas certamente vai ser o grande foco e direcionador de valor aqui para esse índice nesse médio prazo até as eleições, né? Então é muito bacana ouvir também os episódios de eleições americanas, porque vai ser o grande motivador aqui para esse índice subir ou descer no curto prazo, né? Tá. Pedrinho. E Kleber e Pedro, queria pedir para vocês dois, a gente falou aqui que a taxa de administração do ETF que o Pedro tá investindo hoje, ela é muito baixa, e a gente falou da zeragem da taxa de carregamento. Expliquem para quem está ouvindo a gente a diferença dessas duas taxas. Taxa de corretagem, Rê.
a taxa de carregamento tinha na Previdência, a gente já zerou ela. Desculpa, eu me confundi. É corretagem e administração. Não põe mais taxa na história, Rê. Já estão tirando as taxas. Não põe uma nova. Eu tô misturando todas as taxas aqui. Não, peraí. Vamos lá, gente. Taxa de corretagem e taxa de administração. Para você, antigamente, só para a gente entender esses custos que tinham e hoje, para esse caso, não existe mais, né? Primeiro, quando você comprava uma ação, você tinha um custo para adquirir essa ação e depois, se você quisesse vender, você também tinha um custo na hora da venda, que a gente chama de taxa de corretagem. É essa taxa que, para comprar os ETFs da Itaú Asset, a gente não vai cobrar mais na Itaú Corretora. Então, isento para os clientes negociarem esses produtos. A outra taxa é a do fundo, para fazer a gestão do fundo. Então, imagina que o time lá da Itaú Asset precisa fazer o investimento nesse índice, no S&P, e estruturar esse fundo. Então, além de algumas coisas, tem custo envolvido de administração desse produto, de fidúcia, tem uma série de questões ali para a Itaú Asset poder estruturar esse produto e entregar para os nossos investidores. Mas mesmo com os custos envolvidos, a gente está conseguindo entregar esse produto com esse custo super baixo de 0,21 ao ano de administração. Nessa administração que está envolvida todas as questões ali de custos e, claro, de remuneração, tem um pedaço de remuneração da Itaú Asset, mas muito, muito pequenininho, então um custo super bacana para os investidores, né? Muito bom, Pedrão. Assim, eu sou fã de ETF já há alguns anos, acho que é uma alternativa, é uma alternativa excepcional. E falem com seus especialistas, com as pessoas que atendem vocês. Para quem não conhece, para quem já faz investimento direto, procura realmente essas informações, que vale muito a pena. E Pedrão, final de semana, você está todo animado. Eu vou contar aqui que o Pedrão tem uma safra maravilhosa nova de vinhos. Eu acabei vendo que ele colocou em casa, então não tenho dúvida. Tá preparado pro feriado já. Tá. Ele tá preparado pro inverno, pro verão, para aquele tempo ameno, qualquer um, ele tem para todos ali. E qual que é a tua dica, então, para quem estiver também acompanhando aí um bom vinho no final de semana, pra gente aí nesse sábado, nesse domingo, para curtir aí de entretenimento, Pedrão? Olha, eu fui pego de calças curtas agora, mas como é uma paixão enorme, que tem... o vinho já tinha entrado na minha vida antes da pandemia, agora entrou a culinária. São duas paixões recentes aqui que eu entrei. Eu vou indicar uma classe, para não correr até para ter todos os bolsos, porque vinho é uma brincadeira que tem para todos os bolsos. Então eu vou indicar, na verdade, um Malbec, um bom Malbec argentino. Acho difícil alguém comprar um Malbec argentino e não gostar. Então acho que tem para todos os bolsos. Um belo Malbec de Mendonça, de uma região argentina, certamente a pessoa não vai se frustrar, Kleber. Muito bom, muito bom. E do entretenimento? De entretenimento, eu comecei a ver é uma série documental, na verdade, e, cara, é muito interessante. Eu já engoli metade dela em poucas horas, assim. É quase um seriado documental, chama em português História, direto ao assunto, e em inglês tá como acho que é History 101. E ela, o que é? São 10 episódios super curtinhos, isso que é o legal, 21 minutos cada historinha, e ela conta grandes novidades, assuntos, eventos, enfim, que impactaram muito a nossa sociedade atual. Então tem um episódio de fast food que explica toda a trajetória do fast food na nossa sociedade. Tem um de ascensão da China. Quem quer entender a China e todo esse movimento que legal. De se tornar o gigante chinês hoje. Tem do petróleo no Oriente Médio, tem do plástico, tem da corrida espacial, tem da energia nuclear. Cara, assim, são vários. Tem do feminismo, que hoje é tão importante no mercado de trabalho, está sofrendo uma transformação muito grande aqui. Então, são grandes assuntos que explicam ali ele e os impactos na nossa sociedade.
tem tudo a ver com o nosso quadro, tem tudo a ver com entender de forma lúdica assuntos relevantes na nossa vida. E de 21 minutos, isso que é o mais legal, 22, 23 minutos, é super rapidinho e conta. Assim, eu comecei a ver faz 2 dias, confesso que eu já vi 7 episódios. Como é curtinho, você vai emendando um no outro, achei super interessante. Que maravilha! Para os nossos ouvintes. Muito bom, Pedro, muito bom. Ótimas dicas, tanto dessa movimentação da Itaú Asset, como do produto, como da série documental, já que tem um fim de semana de 3 dias aí, dá para aproveitar e botar uns episódios em dia, né, Pedro? Exatamente, Dá para matar praticamente todos, porque é curtinho aqui, em 3 horas e pouquinho você mata os 10. Eu vou fazer fatiado, eu vou fazer em 3, 4 dias. Faz muito bem. Gente, muito bom. Vamos então descansar neste fim de semana prolongado. A gente vai ter feriado na segunda, então voltaremos na terça-feira. Pedrinho, obrigada pela presença de novo. Bom fim de semana. Kleber, um abraço para você também. Grande beijo a todos. Tchau, gente. Abração. Valeu, Rê. Obrigado, Pedrão. Bom final de semana. Até, pessoal. A gente volta na terça-feira com um plano bem especial do professor Martim Iglesias, que ele já está bolando para trazer para cá. Se eu fosse vocês, não perderia o episódio de terça. E se eu fosse vocês também, aproveitaria para atualizar os episódios que a gente indicou ao longo do nosso papo, se é que vocês não escutaram esses que a gente mencionou. Obrigada a todo mundo pela companhia hoje nesse episódio. Não esqueçam da live às 5 horas da tarde. Cuidem-se, aproveitem esse fim de semana, esse feriado, e a gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.